Gênesis capítulo 25, a partir do versículo de número 21, que fala sobre os descendentes de Isaque. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 21. Amém? Posso ler? E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Diga comigo, e os filhos lutavam dentro dela. Então, disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 70 anos, quando o gerou. Amém, obreiros? Então, nosso tema, o que nós vamos ministrar, tem tudo a ver calcanhar e refeição. Calcanhar e alimento. Meu Deus e meu Pai, é a tua palavra. Senhor, fale. Eu sei que eu estou diante de pessoas que têm conhecimento, que sabem, conhecem da tua palavra, mas que o Senhor traga uma palavra fresca, nova, algo que venha encantar os teus filhos, porque a tua palavra é linda, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é perfeita, e ela se renova a cada dia, e a gente sempre aprende. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, para a tua glória, nós oramos, te agradecemos, que assim seja. Então desocupe as tuas mãos, tenha plena liberdade, vamos aplaudir esta palavra, pode aplaudir com vontade. Oh glória, diga glória a Deus, aleluia. Então pode se assentar, pode tomar o teu lugar. Tem que ter uma razão. Calcanhar na Bíblia
pode até ser uma palavra irrelevante, trivial, mas tem que ter um porquê que Deus permitiu o Espírito Santo para que esta palavra calcanhar estivesse registrado nas Sagradas Escrituras. Tem que ter um motivo. E qual é o significado? Qual é o significado? O vencedor, aquele que está por cima, que conquistou, teve a vitória sobre o seu inimigo, ele coloca os pés, o calcanhar, sobre aquele que foi derrotado, que está caído, vencido. Ele coloca os pés, o calcanhar, de preferência no pescoço, na cabeça, e ali ele está mostrando que ele teve uma grande vitória, que o seu inimigo está debaixo dos seus pés. E Satanás, igreja, o nosso inimigo, está debaixo dos nossos pés, sim ou não? Sim. Satanás está debaixo, porque nós temos vitória sobre ele. Ele já está derrotado. Nós pisamos, em nome de Jesus, sobre o pescoço, sobre Satanás, e eu quero ouvir barulho agora, pela fé, você pisando, batendo no chão e dizendo: Satanás está debaixo dos meus pés. Diga: Satanás está debaixo dos meus pés. Diga de novo: eu sou vencedor. Satanás está debaixo do meu calcanhar. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu sou um campeão de Deus. O rabaxá canta rabarabalabanaia. Então eu entendo que quando Rebeca, grávida de gêmeos, ela percebeu que dentro do seu ventre havia algo de diferente, estranho. E ela foi perguntar ao Senhor: o que é que está acontecendo? Aí Deus dá revelação. Deus fala a respeito de uma profecia, o que estaria acontecendo. E Deus chega a dizer: no teu ventre são duas nações, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Dentro do teu ventre, do teu útero, está havendo um conflito, uma batalha. São dois reinos, duas nações, dois povos, irão se dividir. O mais forte acabará servindo o menor. E quando ela concebeu, Esaú, primogênito, ele está saindo, nascendo primeiro, e logo atrás, agarrado ao seu calcanhar, Jacó,
Sabe o que eu entendo? É como se Esaú, o que nasceu primeiro, o primogênito, é como se ele estivesse tentando derrubar pisar em Jacó. Porque, simbolicamente, isso desde os tempos antigos, pisar, colocar o calcanhar sobre alguém, significa que houve ali uma batalha, e quem está por cima, pisando, é o vencedor. Então, Esaú, isso é profético. É profético. Esaú já tentando empurrar, derrubar, pisar sobre Esaú, que vinha logo em seguida, com a mão no seu calcanhar. E Deus ainda diz: dois povos, duas nações, que se odiarão. Haverá uma divisão. Igreja, ambos cresceram. E nos diz a Bíblia que quando Esaú volta do campo, da caça, e ele encontra com Jacó, seu irmão, já no acampamento, Esaú com fome, ele sente o aroma, sabe aquele cheiro gostoso da comida que Jacó estava preparando, e Esaú com fome, dá-me desse prato, dessa lentilha. E Jacó, esperto, ele diz: olha, podemos negociar. Você me dá a tua primogenitura, e você vai poder se servir à vontade. E a Bíblia diz que Esaú vendeu a sua primogenitura. Ele desprezou e trocou por um prato de lentilha. Então nós temos aqui calcanhar, nós temos aqui uma refeição, e Esaú escolheu, diga, escolheu. Ele vendeu a sua primogenitura, trocou por alimento. Trocou por alimento. Me fez lembrar de Adão e Eva. O que é que Deus disse? Não comas, porque no dia em que dela comerdes. E o que Adão fez? Ele vendeu, ele trocou quem ele era por um alimento. Me fez lembrar dele claramente. Começa a perceber a ligação com Esaú e Jacó.
Já começou ali em Adão. Se vendeu por um alimento. Vem Esaú, vende o seu direito, a sua primogenitura, ele vende por uma refeição. Vai comigo no livro aos Hebreus, porque é importante que você entenda isso. Livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Olha aqui para o pastor. O que é ser profano? É desprezar, ir contra o que é sagrado. O contrário de santo é profano. Então Esaú, ele foi profano. Ele desprezou o que era sagrado e vendeu o seu direito de primogenitura por um manjar, por um prato de lentilha. E a Bíblia está dizendo: ei, não seja como ele, como Esaú. Guarda essa informação para você. Guarda essa informação. E a primeira menção que nós temos na Bíblia sobre calcanhar está lá em Gênesis. E eu quero que você vá comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. E o versículo de número 15. Logo que Adão, ele pecou, desobedeceu a Deus, que ele vendeu para Satanás quem ele era. E ele vendeu por causa de uma refeição, por causa de um alimento. Quando ele é descoberto, Deus chega para a serpente, que enganou a Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha essa profecia. Preste atenção nessa profecia. E porém inimizade. Diga inimizade. Diga de novo, inimizade. O que é inimizade? Ódio. O que é inimizade? Ódio. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o... Mas pastor, eu até entendo que da semente da mulher veio o Messias. Deus havia prometido a Abraão: grande será a tua descendência sobre a terra, tão numerosa quanto as estrelas dos céus, a areia do mar. E que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E você já entendeu o significado de pisar. Quem está por baixo
sendo pisado, é um derrotado. Dá um glória a Deus. Mas aqui tem um detalhe. Aqui tem um detalhe nessa profecia. E porém inimizade, briga, contenda, ódio. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente. Aí você me pergunta, mas pastor, eu até entendo, o pastor já explicou que o homem tem uma semente, uma descendência. Mas aqui está falando de Satanás também. Satanás tem semente? Satanás tem descendente? E eu olho para você e respondo sim. E para ter descendentes, tem que ser pai. Porque se você não for pai, você não tem descendentes. E por que eu olho para você e te afirmo que Satanás tem semente e tem descendentes? Porque a Bíblia diz, Jesus afirmou, que Satanás é o pai. Ele é o pai de quem? E Jesus chegou a dizer também, vós tendes por pai o diabo. O que é que eu estou aprendendo nesta profecia? Que viria alguém, nasceria alguém, viria alguém da descendência do homem, da mulher, alguém que pisaria, estaria colocando a serpente debaixo dos seus pés, e nós sabemos que ele veio e derrotou, venceu Satanás na cruz do Calvário. Jesus é o nosso grande herói, é o nosso vencedor, ele é o nosso campeão. E Satanás tem filhos. Satanás tem descendentes. Tem muitos filhos do diabo, você sabe que eles existem. E de repente você tem enfrentado alguns. De repente você tem sido afrontado, perseguido por esses filhos, descendentes da serpente, descendentes de Satanás. E Deus está dizendo nessa profecia, logo no comecinho da Bíblia, e porém inimizade. É o reino da luz contra o reino das trevas. É o povo de Deus, os filhos de Deus contra os filhos do diabo. Dois povos se dividindo. Tem aqueles que pertencem ao profano Esaú, e ele faz parte desse descendente da serpente. E tem aqueles que são descendentes que nasceram pelo Espírito Santo. Quem nasceu por Deus? Quem nasceu pelo Espírito? Quem aqui é filho de Deus? Se você é filho de Deus, eu quero ouvir você dar um glória, você dizer, eu sou filho de Deus, eu nasci de Deus, eu vim de Deus, eu pertenço a Deus, eu vivo para Deus, eu faço parte da luz e não das trevas. Icarabamanaias, Xarabashumianda Ramanaias. Então, nesta profecia, porém inimizade, é o reino da luz contra o reino das trevas. Os filhos de Deus contra os filhos do diabo. Irmãos, isso vai acontecer sempre. Bom, você aprendeu que Esaú
tentou já derrotar o seu irmão Jacó, já na concepção, no nascimento, dando coice, né, irmãos? Dando coice em Jacó. Como se ele quisesse estar por cima. E por causa de uma refeição, ele despreza, ele vende o que era sagrado, o direito da sua primogenitura. Nós chegamos aqui na primeira menção sobre calcanhar. Deus está nos ensinando que haveria essa inimizade entre o reino da luz e o reino das trevas, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora, pastor, tudo bem, que coisa linda, como a Bíblia se encaixa, mas pastor, por favor, o que é que isso tem a ver com Santa Ceia? Eu não entendi até agora. O que é que isso tem a ver com o corpo, sangue de Cristo? Então vai comigo. No Evangelho de João. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Vocês estão comigo aqui? Dão glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 13. Olha o que Jesus diz aqui, no momento da refeição. Diga, no momento da ceia, era Páscoa, e no momento da refeição, Jesus declara quem é o Esaú que está sentado com ele à mesa. João capítulo 13, versículo 18. Jesus dizendo aos seus discípulos: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Deixa eu perguntar, eu acho que vale a pena eu encaixar essa informação agora. Olha para o pastor. Quantos discípulos Jesus escolheu e que estavam com ele aqui nesse momento na ceia? Quantos? 12. Diga 12. 12. Poderia ser mais, poderia ser menos. Por que 12? Segura na cadeira. Quantos filhos Jacó teve? Quantos? 12. Que se transformaram nas 12 tribos de Israel. Quantos discípulos Jesus teve? 12. Jacó, que teve que fugir do seu irmão para se salvar, porque Esaú, quando ele descobriu a tramóia, ele se sentiu enganado, mas ele escolheu vender a sua primogenitura. Ele escolheu, ele trocou por aquele manjar. Só pensou no seu estômago. E a Bíblia está dizendo: não seja como Esaú, não seja como ele. Aí Jacó tem 12 filhos. Esaú prometeu: quando meu pai morrer, fechar os olhos, pelo que o meu irmão me fez, eu vou tirar a vida dele, eu vou matar o meu irmão. Isso está escrito na Bíblia. Esaú prometeu matar a Jacó. E eu pergunto para a igreja: quem é que veio para matar, roubar e destruir? Pastor, misericórdia. Negócio está encaixando todinho.
E aqui a Bíblia está dizendo, Jesus falando: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão, o que come o quê? Refeição. Refeição. Calcanhar, refeição. Mas o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu... Pastor misericórdia. Vai lá no Salmo 41. Jesus citou essa profecia. No Salmo 41, no versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. De quem que Jesus está falando nesse momento? Quem é esse Esaú que está sentado à mesa como um dos discípulos, que é amigo íntimo, mas que vai levantar o seu calcanhar contra Jesus? Quem é ele? Judas. Judas. Ele é o Esaú que está lá. Vem comigo. O que come pão, que está ao meu lado, vai se cumprir a Escritura. Ele vai me trair. Ele vai me trair. Agora vai em João 6,70. Você vai levar um susto. João 6. João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o... E porém inimizade, irmãos, Satanás lutou. Ele estava representando, Esaú representando as trevas. E Satanás lutou para derrotar, vencer Jesus. Fez de tudo. Jesus sabia que ele seria traído, sabia que Judas era o Esaú que estava ali, que Satanás, o diabo, estava dentro dele. Jesus sabia de tudo. Vamos comigo, gente. Vamos comigo que eu estou empolgado. Vai lá, João 13. Volta comigo, João 13. A partir do versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, quando ele disse: o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus ficou perturbado em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio, no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado,
o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Irmãos, Jesus foi revelar o traidor, o Esaú, aquele que iria levantar o calcanhar contra ele. Jesus pega um bocado, pedaço do pão, porque era Páscoa, ele estava transformando aquele momento na ceia, no corpo, no sangue. Ele estava já revelando, mostrando, falando da sua morte. Ele pega o bocado, o pão, molha no vinho, e o que é que ele faz? Entrega para Judas. Aí você se pergunta: pastor, como é que um camarada desse estava sentado participando da ceia? Mas você prestou atenção no texto, que logo depois que ele toma o bocado molhado, que ele come do pão, representando a carne, e bebe do sangue, do vinho, representando o sangue de Cristo, logo depois, Satanás entra nele. Até então, ele estava sendo influenciado pelo inimigo, pelo diabo. Ele estava sendo influenciado. Só que agora, depois que ele participa, o diabo entra nele. E o que você tem que fazer, faze-o depressa. E Satanás tentou, por todos os meios, pisar em Jesus, derrotar Jesus, colocar Jesus debaixo dos seus pés. Mas reverteu, né, irmãos? Quem foi pisado, quem ficou debaixo, e quem está debaixo dos nossos pés, porque a igreja é o corpo, nós somos os pés de Cristo. Quem está debaixo dos nossos pés é Satanás, é o diabo. Ele não tem poder sobre a nossa vida, ele não tem poder sobre a tua vida. Eu quero ver toda a igreja pisando na cabeça do cão de novo. Pode pisar, irmão. Pisa para Satanás, você está debaixo. Você está debaixo dos meus pés. E eu vou terminar, se coloque em pé. Aqui, para concluir, preste atenção no que o pastor vai falar. Aqui, Judas, como Esaú, Judas escolheu vender a sua salvação naquela refeição. Judas escolheu, como Esaú, vender a sua alma, a sua salvação. Ele escolheu, como Esaú escolheu, como Adão escolheu. Judas também escolheu vender a sua alma, a sua salvação, numa refeição. E eu termino lendo Gênesis 25. Versículo de número 34. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura.
E eu quero virar para vocês, obreiros, não despreze a tua chamada. Não despreze aquilo que você recebeu de Deus. Não troque, não venda a tua chamada, o teu ministério, pelos manjares que o mundo oferece. Não venda o que você recebeu de Deus por porcaria, coisas temporárias. Porque Esaú, naquele momento, saciou a sua fome. Mas só que depois, aquilo foi temporário. Ele voltou a ter fome. Quando ele se deu conta da burrada. Cuidado. Satanás está querendo te dar uma rasteira. Ele quer te jogar no chão e pisar na tua cabeça. Satanás quer te humilhar, quer te derrotar. Mas ele não vai ter esse prazerzinho não, irmãos. Diga assim comigo: maior é aquele que está em mim. Eu sou mais do que vencedor. E Satanás está debaixo dos meus pés. Dá um glória a Deus. E pode aplaudir esse Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir.